Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo de nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 9, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, porque se você se recusar a deixá-los ir, ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentam em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair uma forte chuva de pedras como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e chuvas de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor.
Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não teme o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endurecer o coração, ele e os seus oficiais. Assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ao iniciar de mais um novo dia, um novo mês, iniciamos também mais um capítulo, mais um passo nessa jornada pelas Escrituras. Esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de, logo pela manhã, ler a tua palavra, ouvir a tua voz e falar contigo. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se relaciona conosco, um Deus que fala conosco, um Deus que nos ouve, que está atento às nossas necessidades e está atento a nós. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pelo plano eterno da redenção em Cristo. Obrigado porque o Senhor, com mão forte, a semelhança de Israel, que o Senhor tirou com mão forte do Egito, o Senhor, com mão forte, nos tirou do reino das trevas, nos tirou do domínio de Satanás, do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos alcançados pelo Senhor, fomos revigorados, fomos vivificados, fomos feitos nova criatura para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque tudo é pelo Senhor, para o Senhor e para a tua glória. Te louvamos, Senhor, pela vida, pelo o dom da vida que é dom do Senhor, pela oportunidade que temos de amanhecer mais um dia na tua presença. Mas, acima de tudo, te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Aproveitamos nessa manhã para interceder pelas nossas famílias, famílias que têm sido atacadas com veemência por Satanás e os seus. Famílias que têm sido atacadas com esse sistema maligno de valores e de princípios que são contrários, totalmente contrários à palavra do Senhor. Famílias que têm sido atacadas e tentadas ser destruídas pelos, pela filosofia de educação, pela filosofia social, por valores contaminados pelo pecado, valores que tentam afrontar a santidade de Deus e destruir a família, com ideias e ideologias diabólicas vindas da parte do diabo e têm influenciado a nossa sociedade. Por isso clamamos ao Senhor, estende as tuas mãos de poder sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que o Senhor esteja protegendo cada uma das nossas famílias, que o Senhor esteja nos sustentando, nos fortalecendo na tua palavra e nos princípios da tua palavra. Clamamos pelas nossas casas para que haja paz, harmonia e que a tua palavra realmente reine em nossas vidas, que a tua palavra seja praticada por nós na nossa casa, que não haja espaço, não haja brecha, não haja lugar para essas ideologias, para esses conceitos mundanos, para essa promiscuidade, para essa afronta à santidade de Deus em nossos lares. Que o Senhor esteja se revelando a cada um dos nossos entes queridos, e esteja convertendo os seus corações, tirando os corações endurecidos e dando um coração sensível à tua voz. Que haja salvação, que haja reconciliação.
Clamamos também pelos nossos enfermos, que o Senhor os visite, trazendo cura e restauração. Muitos estão sofrendo com o Covid-19, outros estão sofrendo com dengue, com chikungunya, problemas cardíacos, problemas de câncer, problemas respiratórios. Pai, tem tanta gente sofrendo. Clamamos ao Senhor que libere uma palavra de vitória, de cura e restaure a saúde de cada um deles. Que a tua boa mão esteja estendida sobre nós e que o Senhor nos capacite e nos use para a proclamação das boas novas do Evangelho. Que assim seja para a glória do teu nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.